Tem muita gente que me pergunta se é fácil conseguir trabalho na Itália sem falar italiano. Eu sei que não é educado responder a uma pergunta com outra pergunta, mas neste caso, a minha resposta é fácil conseguir trabalho no Brasil sem falar português? Quem contrataria uma pessoa que fala só italiano no Brasil? Que empresa? Para executar que função? Em que situação? Essa mesma situação a pessoa vai encontrar chegando na Itália e falando apenas o português. Ah, mas Cristiane, eu também falo inglês. E aí, falando português e inglês, eu consigo trabalhar na Itália? Consigo encontrar um trabalho legal? Bom, as possibilidades falando inglês já são bem maiores que falando apenas português. A mesma coisa você imagina um italiano que chega no Brasil e fala italiano e inglês, se ele irá conseguir um trabalho no Brasil. Pode ser que ele consiga, pode ser que não, mas já é bem mais fácil do que se ele falasse apenas italiano, né? Ok, se eu for começar a estudar italiano, quanto tempo eu vou precisar estudar para estar falando legal para eu conseguir um bom trabalho na Itália? Tudo vai depender do seu empenho e do que você já sabe ou da sua facilidade para você aprender a língua. Normalmente, com 4 meses, 6 meses, 8 meses, no máximo um ano e pouco, a pessoa já está preparada para alguns trabalhos na Itália. Depende se você vai trabalhar diretamente com o público, depende se você vai trabalhar mais num escritório só com seus colegas, se você vai precisar escrever para alguém ler. Depende bem que trabalho será. Eu lembro que no meu primeiro trabalho na Itália, no primeiro dia de trabalho, ninguém sabia que eu tinha morado bastante tempo no Brasil. Eu era praticamente uma italiana que nasceu na Itália, morou sempre na Itália e não tinha relação com o Brasil. E era um trabalho de marinheira em um veleiro com turistas italianos. E me pediram um secchio. Então, às vezes você estuda italiano por 10 anos, 20 anos e você não aprende o que significa secchio. E para não demonstrar que eu não tinha entendido o que era, na verdade eu já tinha escutado essa palavra diversas vezes, acredito, mas nunca tinha prestado atenção nela. Eu perguntei como é que ele era, que cor ele tinha, qual o tamanho, e a resposta foi um secchio nero normale. E aí? Eu olhei em volta, tudo que tinha de preto e que poderia ser o tal do secchio. Você sabe o que é um secchio? É um balde. Estavam me pedindo um balde para colocar água dentro. Isso aconteceu num trabalho de marinheira, mas poderia acontecer em qualquer empresa que você fosse trabalhar, alguém pedir para você um secchio. Então, às vezes, a pessoa tem a impressão que ela fala muito pouco, que ela ainda não tem conhecimento e ela já sabe bastante. Outras vezes, alguém pensa que já sabe bastante e na hora do vamos ver, não rola comunicação. Quando alguém me pergunta se precisa saber italiano para conseguir um trabalho na Itália ou se basta saber inglês, gente, o inglês é uma língua estrangeira tanto para o brasileiro quanto para o italiano. É como você morar no Brasil, é como você procurar um trabalho no Brasil e não saber falar português. Você só vai ter conhecimento de uma língua estrangeira. Então, dependendo quem são os seus colegas de trabalho, que trabalho você vai executar, vai ser difícil. Bem, dependendo em qual parte da Itália você estiver, pode ser que você precisa conhecer outra língua estrangeira, porque você está acostumado com o Brasil, que é muito grande, todo mundo fala português, mas se você vai na região sul do Brasil, por exemplo, que está pertinho da Argentina, que no verão recebe muitos turistas argentinos, e se você for trabalhar diretamente com eles, pode ser que você precise falar espanhol. A mesma coisa acontece na Itália. A Itália é um país pequenininho e está rodeada de países que falam outras línguas. Então, dependendo se você vai ter que lidar com essas pessoas desses outros países, que seja no ambiente de turismo ou de qualquer outro motivo de trabalho, você pode precisar falar alemão, você pode precisar falar francês, você pode precisar falar esloveno, croato, até mesmo espanhol. Dificilmente você vai precisar falar português, infelizmente, na Itália.
Já fiquei sabendo de várias situações onde era necessário saber falar chinês e russo, porque a maioria dos turistas eram desses países. Aprender a falar italiano, sim, seria o primeiro passo para quem quer começar a trabalhar na Itália, porque é a língua oficial do país. Depois, não é que todo mundo fala inglês. Grande parte da população, sim, fala inglês, mas nem todo mundo. Depois você começa com as línguas estrangeiras, como o Brasil pede que você às vezes tenha conhecimento de alguma língua estrangeira, a Itália também vai pedir, ainda mais fácil que no Brasil, porque como eu expliquei, você recebe turistas de vários outros países que estão muito próximos. A relação entre a Itália e os países vizinhos é como o Brasil nos seus estados. Perto de São Paulo você tem o Rio de Janeiro, você tem Minas Gerais, e na Itália, essa distância você já está num país vizinho que fala outra língua. E se você não for trabalhar com turismo, às vezes a sua empresa vai ter relações de trabalho com esses países. Então, se você vai morar mais próximo da Eslovênia, é interessante você aprender um pouquinho de esloveno. Se você vai morar próximo da Áustria, um pouco de alemão. Se você vai morar próximo da França, um pouco de francês. E o inglês é muito importante, tá? Então, na Itália é muito bem visto você falar inglês. É quase que um pré-requisito para a maioria dos trabalhos. Conta para mim se você já procurou trabalho na Itália, se você já está trabalhando na Itália, que tipo de trabalho você faz, que tipo de trabalho você procura. Vamos ver se eu posso te ajudar de mais alguma forma nessa sua imigração do coração. Porque a Itália é isso, né? É um país que conquista o coração da gente muito profundamente. Dificilmente alguém não se apaixona pela Itália. Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, é um lugar muito bom pra gente morar. Traz muita segurança, é bonita, a comida sim é boa. Claro que a comida brasileira é a minha preferida, mas a comida italiana é muito boa. Tá bom? Espero o seu comentário. Te desejo bons estudos da língua italiana. Te espero no nosso próximo vídeo. Aquele super abraço. Tchau!